Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação em pesquisa da Faculdade São Leopoldo Mandic. Estamos à frente aqui do nosso Mandicast, que traz muitas informações para vocês. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade e fobia a ir ao dentista. Pra quê, gente? Dentista é uma pessoa tão legal, olha eu aqui, sou super legal, não precisa ter fobia, mas existem pessoas que têm uma certa fobia e às vezes até um medo exagerado de ir ao dentista. A cena clássica lá procurando o Nemo, né, onde tem aquela criança no consultório odontológico ali, exacerbando todos os medos, é uma das cenas clássicas dessas fobias que algumas pessoas apresentam. E é para falar sobre este tema que eu convidei aqui uma pessoa muito especial, que é uma alumni. Você já sabe o que é um alumni, que é o nosso ex-aluno aqui da São Leopoldo Mandic. E a Fernanda Ananias é a nossa ex-aluna de graduação da Faculdade São Leopoldo Mandic. Depois ela fez mestrado na Unicamp em farmacologia e anestesiologia e agora é doutoranda aqui em clínicas odontológicas na Faculdade São Leopoldo Mandic, além de ser também atualmente uma das coordenadoras das clínicas odontológicas da Faculdade São Leopoldo Mandic na pós-graduação. Muito obrigado, Fernanda. Eu quem agradeço o convite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz em falar hoje sobre um tema tão importante aqui no Mandicast. Sem dúvida. E esse tema que foi desenvolvido aqui como uma pesquisa da professora Fernanda. Então, o que é a ansiedade odontológica que os pacientes às vezes apresentam? A ansiedade, ela é uma resposta do organismo quando se tem alguma coisa desconhecida ou quando já se existe uma experiência prévia desconfortável, né? Geralmente, as pessoas têm essa ansiedade já constituída previamente, igual você disse, existe filmes e desenhos, né, que descrevem isso. Procurando Nemo é um exemplo. É muito comum que os pais já falem com as crianças, se você não fizer tal coisa, a gente vai te levar ao dentista. Então, implantando esse medo já prévio. Então, a fobia ou ansiedade, né, o medo do dentista, ele vem já hoje culturalmente, né? Mas a ansiedade nem sempre é uma resposta negativa, né? A gente precisa ter essa resposta de ansiedade, que é a famosa luta e fuga que a gente fala. Quando existe um evento que está desconfortável, a gente precisa lutar ou fugir. Certo. Você abordou um aspecto interessante. Às vezes os pais em casa falam, se você não escovar os dentes direito, você vai ter que ir para o dentista, porque vai ficar com uma cárie e colocando aquilo como uma experiência ruim ou dolorosa, né? E isso já constitui dentro de casa uma informação errada. Exatamente. Existem artigos que relatam isso, que é comum que os pais façam isso e, na verdade, isso pode gerar até a vida adulta muita ansiedade e medo do dentista, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar hoje para diminuir na sociedade. Sem dúvida. Quais são as possíveis causas e as características dessa ansiedade? As causas, elas podem ser inúmeras, desde isso, né? Relatos anteriores, não vivenciados. Então, quando os pais falam, quando ouve alguém falar uma experiência negativa do dentista, e até vivência. Então, foi ao dentista, fez um tratamento e sentiu dor, ou aquele famoso barulho do motorzinho, né? Que é desconfortável, as pessoas já se sentem não confortável na cadeira do dentista com aquele barulho. E então, acho que são as principais causas da ansiedade, né? Ou alguma fobia já presenciada que a pessoa acaba relatando ou associando ao dentista. E quais são os impactos dessa ansiedade ou dessa fobia na vida daquela pessoa? A gente pode dizer que existem várias maneiras de impacto, né? A primeira é quando a pessoa tem uma ansiedade leve, então realmente não é confortável ir ao dentista, né? Ninguém acorda e fala, hoje eu estou feliz, vou ao dentista passear. É sempre uma necessidade. Mas essa pessoa que tem um grau leve de ansiedade, ela consegue lidar com aquilo, então ela senta na cadeira do dentista, o procedimento ocorre normalmente. Mas existem outros impactos, quando a pessoa tem uma ansiedade já maior ou até uma ansiedade patológica, né? Então, o impacto, a pessoa deixa de ir ao dentista por medo. Então, tem, sei lá, uma cárie, uma periodontite não tratada, e aí acaba perdendo ou tendo um sorriso não esteticamente legal, por medo de ir ao dentista. E também tem o impacto quando essa ansiedade na cadeira odontológica, então o medo, causam algumas coisas,
por exemplo, sintomas somáticos, né? Então, tem uma alteração de pressão arterial, um pico hipertensivo, ou tem uma taquicardia, uma falta de ar. Então, isso são impactos que afetam diretamente o paciente e o dentista, né? Que é proveniente muito em função desse medo e dessa potencial dor que a pessoa está imaginando, ela cria todos esses efeitos fisiológicos. Exatamente. Então, às vezes, ela não vivenciou a dor, mas se na mente dela essa dor existe, acontece tudo isso. Geralmente é o pico hipertensivo, essas coisas. E uma das coisas que o cirurgião dentista precisa se atentar muito é a isso. O controle da dor nesses casos já é mais difícil. Então, uma qualidade anestésica, uma anestesia muito bem feita nesses casos, para que o paciente não vivencie mais ainda uma dor ou tenha um episódio que seja mais desconfortável, é extremamente importante. Além de evitar uma emergência médica, né? Então, quando a gente tem uma possibilidade de pico hipertensivo muito maior, a gente evita uma emergência médica no consultório. Existem outras formas também de tratamento ou prevenção desses, de todos esses efeitos fisiológicos que você disse, picos hipertensivos? Tem como a gente prevenir e tratar isso? Sim, existem meios farmacológicos e não farmacológicos, né? Não farmacológico é o manejo, é o acolhimento ao paciente, é o dentista identificar esse paciente que já é mais ansioso e tranquilizá-lo antes de sentar na cadeira ou durante o atendimento. E também existem medicamentos, né? O ansiolítico, o benzodiazepínico, que podem ser administrados, é autorizado o cirurgião dentista utilizar antes do procedimento para que seja mais tranquilo. E um método fantástico que hoje é utilizado é a sedação inalatória com óxido nitroso e oxigênio, né? É o famoso gás, né? Que o paciente... Gás do riso? O gás do riso. Tem alguns vídeos, inclusive, na internet disso. O paciente chega, se ele está apto, né? É feita uma anamnese completa. Se ele está apto para utilizar essa sedação inalatória, durante o procedimento, ele inala o gás, o óxido nitroso, com o oxigênio. Fica tranquilo durante o procedimento. Finalizando o procedimento, o paciente tem reversão total e pode exercer as atividades normalmente. Existem vários cursos de habilitação hoje de sedação. Eu acho que é um recurso, assim, fantástico mesmo para utilizar em pacientes ansiosos e com medo de dentista. É legal que você falou sobre isso. Eu me lembrei que até uma conhecida professora nossa falou, olha, minha mãe precisa ir no dentista, mas ela tem que ir em alguém que tenha sedação porque ela morre de medo de dentista. Então, a sedação, ela deixa a pessoa num estado mais aliviado, né? Ela fica uma semiconsciência, porque ela quase dorme, é isso? Ela não tem a perda da consciência, mas ela tem um relaxamento, né? Então, é legal por isso, o paciente está consciente, então ele está reativo normalmente, ele não tem perda de sinal vital, então é extremamente tranquilo em relação a isso, mas o paciente, ele tem uma sensação de tranquilidade maior, tá? Então, até de analgesia, né? Até para realizar anestesia, enfim, é mais tranquilo. Então, é a sensação mesmo que o paciente tem de tranquilidade, mas ele não chega a dormir. Tá certo. E você disse outro ponto importante também, que para esses pacientes é mais importante ainda, que é fazer uma boa anestesia, né? A anestesia na odontologia parece simples, mas às vezes não é tão simples de você conseguir uma analgesia, até dependendo do tipo de patologia, né? Se tem um canal inflamado e tal. Então, aí o profissional tem que ter mais cuidado ainda para fazer uma boa anestesia, para não gerar dor num paciente já ansioso. Exatamente. Né? Um exemplo clássico é a pulpite, né? Que é aquela dor, aquela inflamação, ou quando se tem uma infecção no dente, de um molar inferior. Então, é muito comum o dente aqui de baixo, que é uma região difícil de se anestesiar já normalmente. Então, quando se tem uma inflamação exacerbada, que é uma pulpite, então é muito comum isso, que tem essa dificuldade. Então, o óxido nitroso pode auxiliar nisso também. E qual que é o papel do dentista, né, nessa superação do medo desse paciente? Eu acho que a principal é o acolhimento, a empatia. Então, entender qual é o paciente que tem já esse relato de ansiedade, de medo, e ficar ao lado do paciente em relação a isso, tá? E outra coisa é a qualidade do atendimento, então, se especializar, pesquisar sempre, se atualizar em relação a isso, para que o paciente se sinta confiante no tratamento e aí evite toda essa ansiedade e medo. Fazer também as técnicas anestésicas e, se possível, utilizar essas diferentes formas, como você disse, da sedação inalatória também é importante. Né? Exatamente.
Muito legal, muito obrigado aqui, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo sobre ansiedade e medo a ir ao dentista. Não precisa ter medo, olha só, a professora Fernanda aqui, com essa tranquilidade, pode atender a todos os pacientes, assim como milhares de dentistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Então não precisa ter medo nem ansiedade, os tratamentos odontológicos eles são tranquilos, eles são bem feitos, né? Eles são previsíveis e você pode ser, claro, tem gente que vai ter um pouco mais de medo, isso é normal. E aí os dentistas estão treinados e habilitados para controlar, te ajudar a controlar essas fobias, esses medos. Muito obrigado por essa conversa aqui sobre a ansiedade e a fobia ao dentista, Fernanda. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui. Legal, e lembrando que a Fernanda é a nossa alumni, nossa ex-aluna aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Se você gostou do nosso bate-papo, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal da Faculdade São Leopoldo Mandic no YouTube ou no Spotify. Um abraço!